Aqui. Cadê o pastor? Vou ter que torcer para você. 20ª sessão ordinária realizada dia 19 de junho de 2017. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação de presença. Elias dos Santos, Fábio Aparecido Ludevejo Filete, Francisco Magela Inácio, Guilherme de Souza Campos, Jefferson Luiz da Silva, Luciano Vieira, Luiz Anco Neto, Luiz Carlos Nogueira, Natalino Antônio da Silva, Rodrigo Falsetti, Tomás de Oliveira Caveanha. Havendo número regimental, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Solicito ao nobre vereador Guilherme de Souza Campos que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E assentando no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo lhes disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavra do Senhor, graças a Deus. Passamos ao expediente. Lembrando aos senhores pares que, de acordo com o artigo 212 do Regimento Interno, esta parte da sessão é até o término do expediente. Teremos a duração máxima de 30 minutos, a contar desse instante. Em discussão única, a ata da 19ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 12 de junho de 2017. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis queiram permanecer como se encontram, os desfavoráveis que se manifestem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da matéria constante do expediente. Projeto de Lei número 75/2017. Dispõe sobre a obrigatoriedade da publicidade da relação de médicos plantonistas nas unidades de saúde da rede municipal e da outras providências. Vereador Rodrigo Falsetti. O referido projeto será encaminhado às comissões competentes da Casa. Projeto de Lei número 76/2017. Dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placa em repartições públicas municipais
onde seja cobrada taxas fixas e valores por serviços prestados. Vereador Rodrigo Falsetti. O referido projeto será encaminhado às comissões competentes da Casa. Requerimento 245/2017 requer informação ao chefe executivo sobre cadastro de código de endereçamento postal em bairro especifica. Vereador Francisco Magela, Chicão do Açougue. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis queiram permanecer como se encontram. Os desfavoráveis que se manifestem. Aprovado. O seu pedido é regimental. Peço para que o secretário proceda à leitura na íntegra do requerimento. Senhor presidente, requeiro na forma do inciso da lei orgânica do município que seja oficializado a excelentíssimo prefeito municipal, estando para que se digne e informa as vias públicas do Jardim Imperial, Eldorado 2, Damasco, Araucária, Lagoa Azul, Chaparral 2 estão dotadas de código de endereço postal. Sendo afirmativa a resposta do quesito número 1, os quais os números dos CEPs de cada via pública constantes do bairros mencionados, sendo negativa as respostas ao quesito primeiro, para quando se pretende edificar as vias públicas do Jardim Imperial, Eldorado 2, Damasco, Araucária, Lagoa Azul, Chaparral 2, e por consequência iniciar o serviço de entrega domiciliar e correspondências postais? Sala Ulisses Guimarães, 3 de junho de 2017. Vereador Francisco Magela Ignacio, Chicão do Açougue. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, queiram permanecer como se encontram, os desfavoráveis, que se manifestem. Aprovado. Requerimento 246/2017. Propõe inserção em atos de voto profundo pesar pelo falecimento do senhor Marcelo Justino da Silva. Vereador Rodrigo Falsetti. Esta presidência defere o presente requerimento e determinará sua remessa à família enlutada. Requerimento 247 propõe inserção em atos de voto de congratulação com o espírito do chefe Polícia Científica de Mogi Guaçu por sua merecida aposentadoria. Só ratificando, senhor presidente, é o perito-chefe da Polícia Científica. Vereador Jefferson Luiz da Silva, líder do governo municipal. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis queiram permanecer como se encontram. Os desfavoráveis que se manifestem. Aprovado. Requerimento 248/2017. Requer informação à Secretaria Municipal da Fazenda. Vereador Luciano Firmino Vieira, líder da bancada do PP. Seu pedido é regimental. Peço para que o secretário proceda à leitura na íntegra do requerimento. Considerando que é uma função do vereador, que nos termos do inciso do artigo 7º da Lei Orgânica do Município, requeiro nos termos regimentais deste a seguinte informação. O Hospital São Francisco e a Unidade Regional da Baixa Mogiana recolhe o ISQN para os cofres municipais? Se possível a informação, supra qual a alíquota e sobre o índice da lista de serviço anexa à lei municipal complementar recai a incidência do referido imposto? O Hospital São Francisco e a Unimed Regional da Baixa Mogiana têm débito com o município e outros impostos, contribuição ou taxas? Se positivas as respostas do item 3, já existe procedimento do administrativo judicial para a cobrança de tais débitos? Qual o valor dos débitos supra-referido até a presente data? Sala Ulisses Guimarães, 19 de junho de 2017,
Vereador Luciano Firmino Vieira, Luciano da Saúde, líder da bancada do PP. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis queiram permanecer como se encontram. Os desfavoráveis que se manifestem. Aprovado. Requerimento 247/2017 propõe a inserção em atos de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Guiomar Franco. Vereador Rodrigo Falsetti, vice-líder da bancada do PTB. Esta presidência defere o presente requerimento e determinará sua remessa à família enlutada. Requerimento 250/2017 propõe inserção em ato de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Lúcia Helena de Oliveira Marques. Vereador Rodrigo Falsetti, vice-líder da bancada do PTB. Esta presidência defere o presente requerimento e determinará sua remessa à família enlutada. Requerimento 251 propõe a inserção em atos de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Benedito Zanco. Vereador Rodrigo Falsetti, vice-líder da bancada do PTB. Esta presidência defere o presente requerimento e determinará sua remessa à família enlutada. Requerimento 252/2017 propõe inserção em atos de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Vinícius de Souza. Vereador Luiz Zanco Neto, líder da bancada do PTC, presidente da Câmara. Esta presidência defere o presente requerimento e determinará sua remessa à família enlutada. Requerimento 253. Senhor presidente, no último dia 18 de junho, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus comemorou mais um ano de transcurso em sua fundação, marcada na profícua existência no território guaçuano. Em Mogi Guaçu, a Assembleia de Deus é representante do Ministério de Madureira, acumulando 70 anos de expressiva e fecunda atuação religiosa com propagação da fé cristã por meio da Sagrada Escritura. Ao manifestar o nosso efuso e cumprimento pelo transcurso da fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em nosso país, mercê de que ela represente milhares de fiéis espalhados por todos os seus recantos, requeiro, na forma regimental de estilo, que seja escrito nos anais da casa o voto de congratulação de louvor com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus pelo transcurso da sua fundação, acumulando 70 anos de fundação em nosso município. Em sua sede instalada, a Rua Arthur Nogueira, 455, na Vila São Carlos. Requeiro, finalmente, e do mesmo modo, seja dada ciência do inteiro teor desta propositura ao pastor Edson de Souza Rodrigues, presidente da Assembleia de Deus em Mogi Guaçu. Sala Ulisses Guimarães, 19 de junho de 2017, vereador Elias dos Santos, o pastor Elias, líder da bancada do PSC. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis queiram permanecer como se encontram. Os desfavoráveis que se manifestem. Aprovado. Gostaria de pedir aos nobres pares, se quiserem assinar a propositura, ficaria muito honrado com vossas assinaturas. Defiro as indicações apresentadas pelos senhores vereadores e determinarei a Secretaria da Câmara a posterior remessa das mesmas ao excelentíssimo senhor chefe do Executivo Municipal. Esta presidência tem a satisfação de lembrar aos nobres pares que na próxima sexta-feira, dia 23, a partir das 19h30, a Câmara Municipal prestará importante homenagem ao médico Luiz Carlos Pegolo, com a outorga do título de cidadão guaçuano, em solenidade que ocorrerá nesta Casa de Leis, ocasião em que esperamos contar com a presença de todos os edis. Esgotada a matéria constante do expediente, passamos à ordem do dia. Em discussão única,
o projeto de lei número 47/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução das leis orçamentárias de 2018 e da outras providências. Em discussão. Encerrada a discussão. Os senhores vereadores que forem favoráveis queiram permanecer como se encontra, os desfavoráveis que se manifestem. Aprovado. Esgotada a matéria constante. O fato de nós, vereadores, o fato desta casa, fazer requerimentos direcionados à Secretaria da Saúde, em específico à Secretária da Saúde, a senhora Clara. Então, senhor presidente, eu quero dizer para essa cidadã, para essa funcionária, que ela não vai pautar os meus trabalhos e nem dos nobres pares. Se ela não sabe, ela deveria saber que requerimento é uma das principais funções do vereador. O requerimento é uma ferramenta de fiscalização do executivo. Então, ela foi muito infeliz nesses comentários a respeito dos vereadores, dizendo que nós temos que fazer as perguntas quando a secretária vem aqui nas audiências. Engano dela, senhor presidente. Nós não temos obrigações, não temos obrigação de fazer quaisquer que sejam questionamentos para a secretária aqui. Até porque, talvez, e a secretária não tem tudo em mente, na cabeça, números, algumas coisas. Como que ela vai responder? Talvez tem perguntas que a gente fizer para ela não vai saber responder. Então tem que ser através da escrita, tem que ser através de requerimento. Então, dizer que ela foi muito infeliz, tá? Que eu vou continuar fazendo os requerimentos. Vou pedir para a Clara até que ela auxilie a Clara, porque eu acho que vai aumentar, né, para dar mais trabalho para ela. Quem sabe assim não fica nas redes sociais em horário de trabalho, né? Então, eu achei uma falta de respeito dessa que é cargo comissionado, que recebe dinheiro público, e não sei por que ela está preocupada com isso. Então, os requerimentos, por mim, vão continuar. Tomara que a Clara utilize ela aí para ajudá-la a responder requerimentos. Você me concede uma parte, senhor? Opa, toda... Eu tive conhecimento também dessas postagens, infeliz dessa funcionária, e a mesma sendo funcionária do Executivo, no cargo comissionado, talvez ela esteja em secretaria locada errada, porque, pelo conhecimento desse vereador, ela era de uma outra secretaria e ela está emprestada lá, talvez seja esse o incômodo dela de responder os requerimentos. Foi infeliz, eu estou junto com a Vossa Excelência e faço questão que fique registrado nessa casa que toda a ação que essas pessoas postam no Facebook, funcionários, a gente aceitamos críticas, aceitamos as colocações, mas as pessoas têm que ter ponderação no que vai fazer. Não foi só essa postagem que ela fez uma outra, questionando também questões de pessoas que colocam na justiça para ter o direito concedido, ela questionando até ato judicial. Uma funcionária questionando um ato do juiz. Eu acho que é inconsequência dessa funcionária. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, esse caso, essa postagem eu não tinha visto, mas muito bem colocado por Vossa Excelência. E dizer para ela, se ela estiver me ouvindo, essa funcionária, né, que ela tem tanta coisa na secretaria para fazer, né, que ela ajuda a Clara lá com relação a pensar em uma coisa para cirurgias de catarata, mesmo para ultrassom, porque ela seja realmente útil e não perca tempo dizendo que vereador não tem papel, por que fazer requerimentos, questionando isso. Então, muito infeliz essa funcionária. Então, era isso aqui o meu desabafo. Muito obrigado. Com a palavra por 10 minutos, o nobre vereador Jefferson Luiz.
Boa noite a todos. Boa noite, caros vereadores, população presente, imprensa, senhor presidente. Senhor presidente, quero só informar aqui aos nobres pares, especialmente ao vereador Guilherme, a preocupação que Vossa Excelência traz nessa tribuna é uma preocupação deste vereador e acredito da casa, de todos os vereadores, e também do Executivo Municipal. Em face a isso, o Executivo vem, especialmente a Secretaria da Saúde, na pessoa da Clara, fazendo gestão financeira dos recursos, dos gastos, levantamentos, buscando maneiras de reduzir custos, obviamente, sem perder a qualidade, o que torna a atividade muito difícil e complexa, mas que vem sendo feito esse trabalho. Levantamento das unidades, gastos, gestão, inclusive, muito em breve, eu, junto com a secretária Clara, quero apresentar para os vereadores, viu, Guilherme? Nós vamos apresentar para os vereadores uma medida, uma proposta que venha a reduzir alguns custos, de maneira a não perder a qualidade. E para isso precisamos, sim, do apoio, do aval, do entendimento dessa casa. Então estamos formatando esse projeto para apresentar para os nobres vereadores, de maneira a melhorar. E essa participação, esse entrosamento, dividir essas tarefas, dividir a responsabilidade, como Vossa Excelência sugeriu aqui, é de fundamental importância. Então já quero contar aqui com o apoio dos pares para esse projeto que nós vamos dialogar em breve, e é sempre salutar que a Câmara discuta e se coloca como um braço, como um aliado, como um parceiro do município. Estou à disposição de Vossa Excelência, vamos sim discutir. Adianto que a secretária, especialmente a Secretaria da Fazenda, tem feito um esforço tremendo para encontrar uma via de recurso para resolvermos esse problema. E isso está muito próximo de acontecer. Hoje mesmo a secretária Clara e o secretário Roberto Simone se encontraram, discutiram e vêm caminhando com projetos. Não quero antecipar nada em relação a isso, porque nós vamos conversar melhor e de antemão ali na sala de reuniões, mas teremos uma fonte de renda que poderia resolver esses exames que nós estamos um déficit na cidade. E é isso que nós temos que fazer, olhar a saúde pública com seriedade, como nós sempre fizemos, como uma das principais pautas e prioridade da cidade, encarar os desafios e trabalhar para resolvê-los, que é o que nós vamos fazer, e essa casa tem papel importantíssimo nisso. Colocação de Vossa Excelência é pertinente, estamos direcionados e inclinados para o mesmo sentido, e eu tenho certeza que muito em breve será matéria superada e problema resolvido. Quem ganha com isso é o povo de Mogi Guaçu, a qual e a quem nós servimos, tá? Já estamos aí encaminhado um projeto para reduzir custos e ter condição, como Vossa Excelência colocou aqui, de colocar 15 ou às vezes até mais para atualizar os exames aí de raio-x. Senhor presidente, em relação também ao levantamento do vereador Guilherme, sobre a funcionária comissionada, e também do vereador Fabinho, a Eliana, ela é comissionada, isso significa que é cargo de livre nomeação, então ela está na secretaria que foi designada para estar, esteve na Secretaria de Esporte, enquanto o secretário era o Rodrigo Falsetti, e agora está designada na Secretaria da Saúde, e lá tem que atuar as suas funções. Agora vale a pena destacar para você, para Vossa Excelência, Guilherme, muito claramente, que a única pessoa que representa, que responde oficialmente pela Secretaria da Saúde é a secretária Clara. Acima dela nós sabemos somente o prefeito. E a Clara tem um respeito enorme por essa casa. E isso é indispensável até falar, haja vista o número de vezes que ela vem aqui, todas as vezes atenta, de maneira muito solícita, a responder todos os questionamentos dos vereadores. Ora por requerimentos, ora presencialmente, ora até apresentando os números, os dados, em algumas oportunidades pedindo apoio a esta casa, como aliados que nós somos para servir o município. Então, tem que ser ponderado. Eu destaco aqui, todos os servidores, como toda pessoa, ela é livre para se pronunciar, para se colocar, para se comportar e para escrever o que bem entender. Né? Precisa ser responsável pelo que escreve, mas não é um pensamento da Secretaria
da Saúde, tá? Quem expõe oficialmente o pensamento e a maneira de trabalho, a conduta de trabalho, é a secretária Clara. Em nome do governo, eu já te adianto que não tem nenhuma dificuldade em relação a requerimentos. Ele é legítimo, a casa, o executivo não tem nada a se opor, pela maneira clara, transparente que trabalha e sempre trabalhou. Sabemos da credibilidade de todos os gestores que compõem o governo municipal, por isso envolvem e estão à frente de cargos e funções importantes da nossa cidade. Em relação a isso, fica aqui, então, a minha resposta a Vossa Excelência do governo. O governo respeita a Câmara Municipal, respeita o pedido de Vossa Excelência, entende que é um direito democrático e legítimo do vereador e estaremos à disposição para responder presencialmente, por escrito, como for solicitado. Agora, a Eliane, que se coloque aqui a responder pelos seus atos e não falar pela Secretaria da Saúde. Eu até entendo que, de repente, foi uma conversa pessoal dela com outra pessoa, eu acabei de ver aqui bem por cima do vereador Fabinho, mas temos que ser responsável, porque quem está na vida pública passa a ser de propriedade pública. Então, recebeu dinheiro público, recebeu verba pública, tem que responder ao público, e essa casa é um órgão fiscalizador. Tá? E nós temos que trabalhar com todas as ferramentas legítimas para o exercício do mandato. Não representa a secretaria, quem representa a secretaria é a Clara, e é claro o senhor prefeito, mas eu aqui também respeito o livre exercício de pensamento, de manifestação de todas as pessoas nas redes sociais, que são importantes, guardado o devido respeito e também assumindo as consequências pelos seus atos e pelas suas postagens. Tá bom? Senhor presidente, por hora é só, pois eu volto pela liderança do próximo. Muito obrigado. Pelo tema livre, vereador Luiz Zanco Neto. Boa noite a todos. Eu, essa tarde, tive uma conversa com o ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Salvador Francielli, a respeito do trânsito aqui em Mogi Guaçu. Sabemos que a frota de veículos no nosso município vem crescendo cada dia. O número de veículos vem passando já da casa dos 100 mil veículos, né? E tem ocorrido alguns pontos na cidade, senhor presidente, de estrangulação no trânsito, assim eu costumo falar, por não ser da área. E nesses pontos que ocorrem, até fiquei muito surpreso, porque boa parte desse trânsito, desses locais, o Salvador já tinha até mostrou um estudo elaborado para resolver. Um dos pontos que eu citei tem algumas horas no IP, a entrada ali da Avenida Bandeirantes, naquela rotatória, há um pequeno congestionamento. Ele falou: Luiz, vamos fazer aqui uma alça entrando ali para Cerâmica Lanze, isso vai dar mais fluidez para o trânsito, isso vai ajudar bastante a melhorar. Outro ponto que eu conversei com ele, a Avenida da Brama, Júlia Xavier, onde perto do Furno ali tem um trânsito carregado certas horas. Ele falou: não, está aqui, mostrou o estudo, mostrou que já estava trabalhando e que já tem um projeto e que em breve, muito em breve, ele já vai colocar em execução e que vai ajudar bastante também a melhorar o trânsito ali. Aproveitei e falei também da entrada da cidade, avenida ali Coingaçaba, avenida, eu acho que é Tranquedo Neves, né? Antes do radar tem aquela entrada, está tendo um número grande. Falou: Luiz, vamos dar uma estudada lá para ver se a gente faz uma mudança,
um redutor de velocidade ou uma rotatória, alguma coisa, porque pontos que nós temos que trabalhar. Então, foi uma conversa bem proveitosa e só queria estar relatando a esses pontos. Tá? Tem alguns que é mais complicado, que é a rotatória do Hospital Municipal, que seria um sonho ali, mas todos os estudos ali, eu acho que uma das poucas soluções é fazer mesmo um viaduto, e para isso precisa de bastante recurso, coisa que ultimamente anda escasso no nosso país. Mas ele senta, ele fala, vamos achar uma alternativa, mas é difícil fazer essa alternativa sem o recurso. Então, queria nesse instante usar essa tribuna justamente para só relatar mesmo esses fatos, que essa conversa, na minha opinião, muito proveitosa, e que, junto com o secretário, a gente pretende, pelo menos, solucionar alguns pontos aí que está trazendo um transtorno ao cidadão. Por hora, é só isso, senhor presidente. Pelo tema livre, por 10 minutos, nobre vereador Rodrigo Falsetti. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente, imprensa, funcionários dessa casa. Queria iniciar minha fala comentando sobre o torneio de judô realizado ontem no ginásio do Furno. Terceiro torneio Projeto Judô Mogi Guaçu, Secretaria de Esportes e Federação Paulista de Judô, onde recebemos mais de 40 cidades da região inteira e mais de 500 atletas. Eu sempre costumo falar com muita alegria do judô, que é uma modalidade que iniciamos na minha gestão, e iniciamos o primeiro dia do judô, nunca mais me esqueço e faço questão de falar. 3 alunos, através do Sensei Antônio Silva, e hoje o projeto tem 450 atletas filiados na Federação de Judô. Então, parabéns a todos que estiveram ontem, todos os atletas que participaram, independente de vitórias, de medalhas, de colocação. Eu acho que o importante é estar presente, praticando esporte e formar um cidadão. Esse é o objetivo do esporte, principalmente do judô, que é um esporte muito disciplinador. Senhor presidente, gostaria de falar também sobre o projeto da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. No meu mandato também nós iniciamos, pela primeira vez, projetos esportivos patrocinados pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. São projetos através de ICMS de empresas. E quando eu assumi, os funcionários me relataram que realizavam os projetos, protocolavam em São Paulo, na Secretaria de Esportes, na CELG, mas não tinha um andamento, porque ele tem que ser aprovado lá em São Paulo, mas tem que ter uma empresa que faça esse aporte a esses projetos. E não se conseguia uma empresa. E eu, quando assumi a Secretaria de Esportes, vi esse como um caminho para driblar a crise, porque a Secretaria de Esportes, como todas as secretarias do município, não tinha dinheiro. Então eu comecei a buscar empresas no município. E a primeira empresa a realizar esse projeto aqui em Mogi Guaçu, a fazer o aporte do ICMS, foi a Mali. E o projeto está no 3º ano, senhor presidente. No 3º ano, atendendo só o projeto da Mali, chama Jovem Promessa, 400 crianças, 200 de basquete, 100 de vôlei, 100 de handebol, no ginásio do Furno, no ginásio do Pelezão, no Centro Esportivo Pelezão, no Ari Marchiori, e na Praça da Juventude, no Santa Terezinha. Realmente é um projeto fantástico, porque ele não gasta 1 centavo de dinheiro público. É tudo através do ICMS da empresa Mali. E, além disso, ele emprega 8 profissionais, senhor presidente, sem custo algum ao município. Sabemos que é difícil hoje o estagiário de Educação Física arrumar um estágio, na verdade, remunerado. E essa era uma oportunidade, porque se paga muito bem para o professor e para o estagiário. Então, além de atender 400 crianças e empregar 8 profissionais, ele dá material esportivo, uniforme para todas as crianças, fruta, lanche. Realmente é um projeto fantástico. Tudo que a Secretaria de Esportes, infelizmente, não tem condição de fazer,
por falta de recurso, através desse projeto nós conquistamos. E depois disso iniciamos novos projetos, e eu via isso como o caminho realmente, né? Parceria público-privada. A empresa recolhe o ICMS, então ela pode aportar até 3% para projetos esportivos e culturais. Comecei a buscar mais empresas, senhor presidente. Fui na Ingridion, Shop Físio, Coelbra e diversas empresas. Inclusive, a semana retrasada, estive visitando mais empresas, porque tenho um compromisso com o esporte de nossa cidade. E alcançamos mais projetos. Iniciamos, o ano passado, o segundo projeto. É o projeto de desenvolvimento esportivo na modalidade judô e ginástica, patrocinado também pela Mali. Só que esse projeto ele não foi feito com um aval, entre aspas, da Mali. Porque o primeiro Jovem Promessa fizemos junto com a Mali. Foi um projeto que a Liga Desportiva Guaçuana fez e não tínhamos o recurso ainda captado, e a Mali tinha outro projeto aí em vista para enviar o dinheiro, não deu certo e no fim ficou sabendo do projeto aqui na cidade e fez o aporte para esse projeto também de Mogi Guaçu. Então é um projeto que atende 50 alunos de judô, 50 alunos de ginástica rítmica. Ginástica rítmica é realmente um trabalho fantástico, é maravilhoso de ver. Esse dia teve no Dia das Mães, no Camacho, as meninas, é realmente emocionante. E a Citar Esportes não tem professor de ginástica rítmica. Inclusive foi até difícil arrumar um professor para trabalhar nesse projeto, mas conseguimos, uma professora fantástica. Só que o projeto, o mês que vem, ele se encerra, porque a Mali, ela provavelmente não vai dar andamento no projeto, ela não vai captar novamente, aportar novamente o recurso para esse projeto. Então eu queria aqui pedir, encarecidamente para a empresa Mali, que ela faça esse aporte, que não deixe esse projeto morrer, porque são as 100 crianças que, a partir do mês que vem, estarão deixando de fazer essas atividades. Então, inclusive, eu vou fazer um ofício para a empresa Mali. Eu estou tentando um contato lá, não consegui agendar uma reunião, né? Não fui recebido lá ainda. Mas eu quero fazer um ofício aqui e contar com o apoio de todos os vereadores para pedir. A Mali, o ICMS da Mali, ela tem sobrando, então não é o problema isso aí. O problema é só que as pessoas realmente que cuidam dos projetos, elas sensibilizem e façam um aporte a esse projeto, independente se foi a Mali que participou, que fez o projeto, ou se foi a Citar Esportes, são pessoas competentes para fazer projetos. E além desse, também tem o atletismo. Projeto de desenvolvimento esportivo do atletismo. Esse é patrocinado pela Ingrid e o Shop Físio. Então, também você vê que são empresas de grande porte na cidade, que estão se preocupando com o esporte de nossa cidade. Também é um projeto que corre um grande risco de parar o mês que vem, senhor presidente. Então, eu quero aproveitar esse momento, essa tribuna aqui, para convocar os empresários que se sensibilizem e olhem com carinho para nossas crianças, para os projetos esportivos da nossa cidade. Eu vejo no esporte realmente um caminho fantástico para tirar as crianças da droga, para dar um norte para essas crianças jovens. A gente vê um mundo realmente hoje perigoso e meio perdido. Então, a partir do momento que você vê essas crianças praticando esporte, com os professores, com o maior carinho com eles, todos uniformizados, realmente você vê o Jovem Promessa da Mali, 400 crianças indo para o centro esportivo praticar atividade, todas uniformizadas, com Mali, Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, Prefeitura de Mogi Guaçu, é realmente muito bonito. Jamais conseguiríamos comprar uniforme para todas as crianças das escolinhas nossas. Temos várias escolinhas do esporte, mas não temos o aporte financeiro para estruturar. Então, como eu falo, é o melhor caminho realmente essas parcerias, através do ICMS. Então, eu queria pedir encarecidamente para a Mali que mantenha esse projeto. Quero fazer ofício aí amanhã, ver se eu conto com o apoio de toda essa casa. Quero também pedir para as empresas de Mogi Guaçu, que não conhecem, muitos têm medo, o ICMS, como é que funciona, é muito simples. É só o contador da empresa participar da reunião, faz um cadastro no Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, através do site, simples demais, imprime um boleto, faz o pagamento mensal. A empresa ela pode ter 5 mil de ICMS que ela pode contribuir, 10 mil por mês, 50 mil, 100 mil, depende do projeto, depende de quantas pessoas atenderem. O da Mali eu acredito que é em torno de 350 mil reais no ano. Esse dinheiro eu não tinha para investir no esporte durante o ano inteiro, e conseguimos através dessa parceria para apenas um projeto, 400 crianças. Então, como eu falei, eu quero continuar visitando a empresa, eu quero que essas empresas se sensibilizem, não é só para o esporte, a Lei Paulista Incentiva Esporte, então pode ser fazer o aporte também para eventos esportivos e culturais, como já tivemos em Mogi Guaçu, o Toquinho no Camacho,
uma vez na Ingridium, totalmente grátis aí para a população. A Ingridium também realmente é uma empresa que investe no esporte. E a população, ela vê a empresa uma empregadora, ela gera renda, gera emprego, e também ela olha o lado social. Isso é importante demais, a população vê que as empresas se preocupam com nossas crianças e jovens. Então, vou continuar fazendo essa campanha forte para que as empresas realmente possam continuar aportando para os projetos esportivos. Queria também citar, senhor presidente, tivemos a semana passada, na Estiva Gerbe, na sessão de Câmara, na terça-feira, fomos muito bem recebidos pela prefeita, pela vice-prefeita e por todos os vereadores. Realmente tivemos que eu, o vereador Luciano, o vereador Fabinho, o vereador Natalino, o vereador Guilherme, eu acho que depois ainda os assessores, né, Valdir e o Rubens estiveram com a gente lá. Inclusive alguns é diferente aqui um pouco, né? Lá eles têm um bate-papo lá da liderança, falam por 5 minutos, retornam, falam novamente. Eu achei interessante também. Poderemos estudar aqui nessa casa. Leia todas as indicações, senhor presidente. O pastor Elias vai gostar também de ler essas indicações, né? São poucas aqui nessa casa, né, pastor? Lá eles leem todas as indicações. Eu achei interessante. A gente podia conversar aqui para, de repente, conversar com o presidente dessa casa, com o Luizinho Zanco, para ver se essas mudanças realmente podem acrescentar nessa casa aqui. Eu acho que sentar todos os vereadores e um bate-papo interessante para poder fazer algumas mudanças. Então, eu queria agradecer a todos os vereadores de Estiva Gerbe pela recepção carinhosa, prefeita Cláudia, o vice Márcio Pavana, qual tem um carinho especial. E por hoje é só, presidente. Boa noite, muito obrigado. Parabéns, vereador Rodrigo Falsetti. Continuando pelo tema livre, vereador Fabinho. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, boa noite a todos. Senhor presidente, seguindo as palavras do meu amigo Rodrigo aqui, queria parabenizar a Câmara Municipal de Estiva Gerbe, a Daniele, vereadora lá, muito atuante, a qual nos fez o convite. Agradecer, fomos muito bem recebidos lá. Presença do prefeito, vice-prefeito da Câmara Municipal, uma coisa da prefeita, né? Uma coisa também inédita para a gente aqui. Algumas coisas lá que a gente viu, ficou bem interessante da gente trazer, mas o importante é a receptividade que nós tivemos lá. Então, parabéns aí, Estiva Gerbe. Parabenizar também Estiva Gerbe pela feira noturna de quarta-feira, que está sendo um sucesso. Uma semana melhor que a outra, e nós aguardando a nossa. É uma indicação que esse vereador já fez, Estiva Gerbe já fez a feira e está sendo um sucesso regional. Tendo em vista que até queria parabenizar o nobre líder do prefeito, que eu vi uma postagem dele solicitando aí para vir a feira de food trucks. Importantíssimo, isso gera comércio, né, emprego. E a feira livre, né? Eu acho que nós precisamos pegar mais firme nisso. Essas coisas têm que acontecer. Faz 6 meses que eu estou batendo na feira noturna. Faz 6 meses que eu estou solicitando. E eu não sei onde está. Não tive nenhuma resposta até hoje. É um pedido dos feirantes, dos comerciantes da nossa cidade e dos munícipes. Gostaria também, senhor presidente, de registrar nessa casa. Eu tive uma reunião na terça-feira com alguns representantes dos Correios, alguns carteiros, os quais vão nos procurar aqui, talvez semana que vem, para uma reunião. A respeito do déficit de funcionário daquele local. Nós temos os funcionários em falta, hoje, em média de 16 carteiros
está em falta. Então, infelizmente, os nossos munícipes estão recebendo as notificações de multas, estão recebendo boletos atrasados e todas as suas correspondências, e alguns munícipes não entendem e acabam achando que são os carteiros, são as pessoas. Eles estão tendo uma grande dificuldade aí com a população. Então, eu acho que a obrigação dessa casa, além de cobrar o presidente nacional dos Correios, o qual o Guilherme, o Chicão e o Natalino já esteve lá, ele disse que não tem problema nenhum aqui em Mogi de Guaçu, muito pelo contrário, nós temos sim, e um problema muito grande em respeito aos Correios. O senhor me dá uma parte, nobre vereador? Com certeza. Inclusive, essa questão, Fabinho, muito bem levantada por Vossa Excelência, que é uma preocupação desta casa também, e dizer que essa semana, na quinta ou na sexta-feira, eu vou aqui chamar os vereadores do PSD e demais vereadores que queiram também, que o Guilherme Campos vai estar no escritório do PSD em São Paulo e vai atender aqui o pedido desse vereador, o pedido dos vereadores do PSD, para que a gente consiga resolver essa questão dos Correios, essa falta de efetivo, essa falta de funcionários aqui nos Correios de Mogi Guaçu. Então, na quinta ou na sexta-feira, nós estaremos com o presidente nacional dos Correios. Convido Vossa Excelência também, se puder. Faço questão de participar. Maravilha, então. Obrigado, viu? Muito obrigado, vereador, pela colocação. Mas o importante também é conscientizar a população que aqueles funcionários dos Correios que estão indo em nossas casas, fazendo as entregas das notificações das cartas, mesmo que atrasado, eles são funcionário público e mesmo assim estão honrando o seu salário, fazendo a entrega nas nossas casas. E eles não são os responsáveis pela falta de efetivo do Correio em nosso município. Gostaria de cumprimentar a Magali, o Saurinho, muito obrigado pela presença, o vereador de Silva Gerbe, retribuindo a visita que nós fizemos lá. Vocês são muito bem-vindos nessa casa. Tá? Senhor presidente, gostaria também, a respeito do projeto social Cantinho das Crianças, o qual encontra-se no IP 3, é um projeto social, senhor presidente, que lá tem aula de capoeira, aula de música, aula de artes, cinema para as crianças, baladinha de música com as crianças, rodas de conversa com psicóloga e as mães, palestras sobre autismo, brincadeiras pedagógicas lúdicas e além de cursos profissionalizantes gratuitos para jovens e adultos. Senhor presidente, eles usam o AICA daquele local, o qual eu pude estar lá e verificar as condições lamentáveis daquele lugar. Telhado quebrado, tem muito material lá embolorando, material de fanfarra. Inclusive, solicitei hoje para casa fazer um requerimento, solicitando tudo isso para a secretária nos dar algumas informações daquele local. E qual foi a surpresa, né? Na segunda-feira, estivemos na Secretaria de Educação, a qual disse que o senhor o senhor Claudinei não poderia estar mais usando aquele local. Tendo em vista que ele tem um protocolo, que ele fez o pedido para a Secretaria em setembro, não foi respondido, portanto, o pedido foi feito e as chaves estavam em posse dele. Tá, senhor presidente? Então, subsentende que a pessoa, ela fez a solicitação e recebeu as chaves, ela estava autorizada a usar.
É um projeto social. As palestras sobre o autismo fazem trabalho de inclusão com as crianças lá, tá? Ele conta com o apoio de alguns empresários, eu sou um deles, que apoia o projeto. Não coloco a minha empresa em qualquer projeto, mas um projeto que a gente acha que é de fundamental importância é o projeto do Cantinho das Crianças. E o que me causou estranheza, realmente a secretária disse que ele não poderia mais usar os locais, que ele estava autorizado a usar apenas o pátio e os banheiros. Porém, ele recebeu a chave das salas também. Nós temos lá um banheiro de deficiente usando como estoque desses materiais lá. Temos uma biblioteca deteriorando no local. E quem está utilizando o trabalho para um trabalho social, para conscientizar crianças sobre as crianças com autismo, conscientização de pais e mães, palestras, ele foi impedido de usar o local. Eu tenho certeza que a secretária vai rever. Eu fiz o pedido, elaborei o requerimento solicitando, ela vai estar encaminhando para o jurídico para poder rever essa sala. Eu tenho certeza que ela vai rever, porque o projeto é muito importante para a nossa cidade. Só que, quando o inimigo fecha uma porta, Deus abre duas. Ele recebeu 2 faculdades oferecendo a sala para ele. Quero aqui parabenizar o NIP, na Avenida Mojimirim, disponibilizou a sala para ele poder utilizar, e o Grupo Uninter, só um minuto, senhor presidente, o Grupo Uninter, na Carlos Braga de Faria, também disponibilizou a sala. Então, o inimigo fecha uma porta e Deus abre duas. Muito obrigado, senhor presidente. Essa presidência quer cumprimentar os 2 nobres colegas de vereança, o Saulo Custódio e a vereadora Magali do Zica. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E também, aproveitando, cumprimentando os guardas municipais, Josué e Donizete, que nessa noite também estavam presentes. Continuando pelo tema livre por 10 minutos, o nobre vereador Elias dos Santos. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero agradecer aos nobres pares que aprovaram requerimento de moção de aplauso, voto de congratulação, pelos 70 anos de transcurso da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira aqui em Mogi Guaçu, comunidade a qual faço parte, que tem desempenhado um grande trabalho na sociedade, ajudando, trabalhando, resgatando e nutrindo o município em todas as áreas. Aproveitar para cumprimentar os nobres vereadores da Estiva Gerbe, nossa cidade vizinha, sejam muito bem-vindos, desejando a vocês sucesso no trabalho de vocês lá, Saulinha, Magali, os que acompanham, Deus abençoe a todos vocês. E como eu dizia, senhor presidente, a Assembleia de Deus, ela hoje tem um trabalho muito sólido em 3 classes que eu cito, que eu acho prioritária na parte social da cidade. Primeiro, é o trabalho de jovens. Hoje, como é de conhecimento de Vossa Excelência, dos nobres pares, do público, do nosso amigo que acompanha através da câmara online na sua casa, através da rede social, sabe que nós estamos vivendo um momento difícil, principalmente
porque o país passa por uma crise muito grande. E essa crise, ela tem gerado um desemprego muito grande. O desemprego tem deixado a nossa juventude à mercê. Existe um provérbio que diz que a mente desocupada, o coração, ele vira a oficina de Satanás. A mente desocupada, o coração é a oficina do diabo. E hoje nós temos acompanhado uma grande massa de jovens que estão desempregados exatamente porque o comércio varejista, as empresas, não tem vaga disponível, não está contratando. E eu vivi uma época da minha juventude, na idade de 13, 14, 15, 16, 17 anos, nós trabalhávamos na lavoura, trabalhava cortando cana, apanhando laranja, apanhando algodão, trabalhando na colheita de tomate. Tinha muito serviço. Quem morava adjacente ali nos bairros Santa Terezinha, ali, antiga Vila Miranda, costumava se chamar, quem ia na Avenida Suécia, no horário de 6 horas da manhã, dava para ver o quanto de ônibus, caminhão, que passava por ali, pegando pessoas, levando para o trabalho. E com isso, nós tínhamos o jovem, que às vezes não tinha espaço no mercado de trabalho dentro de uma empresa, trabalhando em serviços rurais, que é um trabalho digno, tanto quanto outro trabalho. E com essa crise que nós estamos vivendo, nem isso tem mais. Você pode de manhã procurar, nós já não vemos falar em tantos turmeiros para levar a gente para colher laranja. Agora há pouco eu estou trabalhando na cidade de Guaxupé, a maioria dos trabalhos de colheitas de café que era manual, não é mais, é tudo com máquinas. E com isso tirou o emprego, tirou a população do serviço braçal. E esses jovens estão na rua. E na rua, o que eles estão fazendo? Estão aprendendo aquilo que não deve, principalmente usar drogas. E usando drogas, falta o dinheiro para ele comprar droga, ele começa então o quê? Roubar. E aí nós vivemos esse esse momento de marginalidade, muita criminalidade, exatamente por causa que os jovens estão à mercê de um mundo que não tem esse recurso para oferecer para a nossa juventude. E a igreja, ela tem feito um papel brilhante, evangelizar, tirar o jovem das drogas, tirar o jovem da bandidagem, do crime, e levar ele para um caminho seguro, que é a palavra de Deus. A adolescência também é uma área que nós temos cuidado com carinho, porque na fase da adolescência é que desabrocha todo sentimento e eles começam, então, a andar por esses caminhos errantes. E uma outra área, outra faixa etária que a igreja tem acudido com muito carinho é a terceira idade. Porque nenhum de nós estaríamos aqui se nós não tivéssemos nossos anciões. Porque para nós estarmos hoje, pisando no asfalto, vivendo esse momento de tecnologia tão avançado que nós estamos vivendo, andando com carros bons, como hoje a maioria tem, nós sabemos que primeiro teve uma geração que amassou barro com pé, andando, cuidando, labutando, trabalhando muito, e que hoje também está sendo muito esquecido, que é a terceira idade. Que hoje não tem mais comodidade, não tem mais segurança, não tem também um tratamento tão especial quanto deveria ter. A maioria que são aposentados com salário muito baixo e usa mais a sua aposentadoria para medicamento porque já estão debilitados fisicamente. Mas a igreja também assumiu esse papel de cuidar desses patriarcas que foram e sempre será os baluartes que segurou essa geração e que trouxe a geração com muita segurança e com muito conselho e com muita lucidez. Então, eu quero aqui louvar a Deus pela administração, pelo trabalho que essa entidade tem prestado à sociedade, cuidando do jovem aprendiz, do adolescente, da criança e também não esquecendo dos valores chamados terceira idade. Terceira idade que precisa ser olhada com carinho e cuidada com muito amor, porque
quando eu vejo um ancião, eu vejo ali o cansaço físico já debilitado, os cabelos brancos, mas vejo a experiência. Talvez se foi as forças, mas tem neles ainda muita experiência que pode servir para o jovem aprendiz. Então a igreja tem feito esse trabalho brilhante, tem tirado o jovem da sarjeta, da calçada, das ruas, das drogas, da prostituição, e tem sido um caminho de sinalização para uma estadia melhor. Então quero louvar a Deus pelo trabalho da igreja e hoje parabenizar também todos os pastores, porque nesse mês de junho nós comemoramos o Dia Internacional do Pastor e eles têm feito um trabalho brilhante, como os padres, os bispos, apóstolos, como também os padres da nossa cidade têm feito um trabalho brilhante, ensinando, também levando as pessoas ao conhecimento da palavra de Deus. Eu acho muito importante. Senhor presidente, ainda aproveitando no tema rede social, a gente vê que a rede social é algo tão importante para a sociedade, até porque o nome já diz, rede social, traz acessibilidade e leva para o lado social, que é muito importante. Mas as pessoas que usam as redes sociais são pessoas que às vezes parece que não tem muito juízo. Entra atrás de uma tela de computador e esquece que aquilo vai ser propagado e vai ser lançado como se colocasse um prato cheio de penas e ligasse à frente de um computador que depois não consegue se ajuntar mais. Então, são pessoas impensantes. Do ventilador. Eu falei do quê? Computador. Quase igual. Do ventilador. Obrigado pela correção, nobres pares. Então, o que a gente vê é sempre que as pessoas estão usando as redes sociais, deveriam usar com mais seriedade, porque serve para tanta coisa. Quanto benefício traz? Mas mal usado também traz muitos malefícios e as pessoas não sabem o mal que ela traz. Outra coisa que eu tenho visto com frequência, há poucos dias eu estava aqui no cartório e nós esperamos na fila. Quando o moço que estava nos atendendo abriu o WhatsApp e recebeu um vídeo. E o vídeo chamou a atenção dele. E ele quis, então, mostrar para todos os colegas de trabalho o vídeo que ele havia recebido. E o interessante é que a fila parou. Parou de atender a fila e foi mostrar os vídeos. E hoje, o que nós temos visto, que a rede social tem atrapalhado no trânsito, para quem dirige, liga o celular, liga, vai vendo, vai mandando mensagem no WhatsApp, no trânsito, pode ocasionar um acidente e causar acidente, e também nos repartições públicas. Você chega na fila, a pessoa tem que primeiro responder a resposta do WhatsApp para depois atender o munícipe que está na fila para ser atendido. Então, eu vejo isso como um descaso para a sociedade e acho que nós deveríamos agir com mais rigor a fim de dar comodidade, principalmente ao nosso cidadão guaçuano. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Pela liderança do PROS, por 8 minutos, o vereador Jefferson Luiz da Silva. Senhor presidente, caros vereadores, quero cumprimentar aqui os vereadores da Estiva Gerbe, que nos honram essa noite com a presença. Muito obrigado. O vereador Saulo Custódio e a Magali do Zica. Muito obrigado, viu? Seja bem-vindo. Cumprimentar também os guardas municipais Josué e Donizete, que nos honram também. É sempre uma honra pelo excelente trabalho aí da Guarda Civil Municipal na nossa cidade. Senhor presidente, quero aproveitar aqui o ensejo dos vereadores que me antecederam, deixar uma pergunta no ar, uma questão, que eu acho oportuno o assunto que foi colocado aqui, e perguntar para os nobres pares se é possível iniciar uma partida de futebol de um único time e perder. Se é possível um jogador de tênis iniciar o jogo sozinho e perder. O jogo de basquete, sozinho, único time,
e perder. Não é possível. Obviamente que ganharia fácil e ganharia de goleada. Para os Correios, não. Os Correios exercem o monopólio da entrega no Brasil, o que é um absurdo, e assumiu esse ano um prejuízo de 2 bilhões de reais. Que quem paga a conta é o contribuinte brasileiro, mandando uma carta ou nunca mandando uma carta ou uma encomenda pelos Correios, ele precisa ter o imposto dele para pagar o déficit orçamentário de 2 bilhões que o Correio, ainda que sozinho, ainda que sem concorrência, consegue perder a partida. Isso é incrível. Isso é a prova da ineficiência na gestão pública. E é claro, não é culpa do campineiro, Guilherme Campos, que já pegou uma bomba nesse sentido. Eu quero aproveitar aqui o ensejo, até a visita, e fazer uma moção para ele, apoiando o Guilherme, para abrir concorrência, para abrir e tirar esse monopólio do Correio. Como que pode? Os Estados Unidos tem mais de 80 empresas de entrega, e nós temos uma ineficiente, não entrega, não respeita prazo, e ainda dá prejuízo. Como explicar isso? Não tem explicação. É claro, é a gestão passada, é o governo que antecedeu o país. Nos últimos 14 anos do governo federal, senhor presidente, foram criadas 40 estatais. 40 estatal. 40. 90% dá prejuízo. 90% dá prejuízo. Aí sabe como que paga o prejuízo dessas estatais, que nem deveria existir? Que a eficiência seria melhor pelo livre comércio, pela concorrência, que exige, e é critério de mercado, a eficiência para sobreviver no comércio e no mercado? O imposto do trabalhador, o imposto do contribuinte, que eu nem chamaria tanto de contribuinte assim, né? Contribuinte é aquele que dá de livre e espontânea vontade, né? Que contribui com algo. Quem paga imposto não é contribuinte, né? É um pagador de imposto, porque ele paga obrigado. E paga por essas estatais ineficientes, paga por um correio que não funciona, e tem dificuldade na área da saúde, como nós falamos aqui agora. Por quê? Porque não tem dinheiro. Olha que rumo que o país foi levado nos últimos anos. Olha quais são as prioridades que os gestores públicos levaram à condução desse país. E nós temos uma importância significativa nesse contexto, de ter a oportunidade de cobrar aqui os gestores, em loco, presencial, por escrito, formalmente, levantar bandeiras e instigar discussões, porque somente o Correio exerce o monopólio da entrega do Brasil. Antigamente nós tínhamos, quando tinha o monopólio da telefonia, pobre não tinha telefone, tinha gente que tinha telefone e alugava, e vivia disso, vivia de renda, de locação de telefone. Bastou a abertura do capital, bastou o livre comércio, que ainda não é tão livre assim, existe um oligopólio nesse sentido, mas abriu-se o mercado, todo cidadão tem condições hoje de ter uma linha telefônica. Residencial foi o inicial, e isso trouxe a extensão, o móvel, que hoje no Brasil tem mais linhas de telefones celulares do que brasileiros. Já passamos de 200 milhões de telefones celulares no Brasil. Então eu acho que é importante cobrar, sim, o Correio. Eu já fiz um requerimento, já mandei para o Correio e aprovamos aqui no final da legislatura passada, e mandamos para ele pedindo uma eficiência melhor para o nosso município. Mas é óbvio que não depende somente dos funcionários de Mogi Guaçu. Aliás, talvez é o que menos dependa. Porque a entrega, ou ela chega aqui, às vezes já chega tardia, e o funcionário é uma vítima também desse sistema ineficiente, porque demora para chegar a carta aqui na agência de Mogi Guaçu. Ele vai demorar para entregar. Ou às vezes ele sai daqui, da nossa agência, para outra agência, rápido, eficiente e rasteiro. Só que se não tem uma sincronia em todas as agências, um modelo de gestão que realmente funcione, não vai chegar no prazo nunca.
Então essa é a prova que nós precisamos ter mais liberdade econômica na gestão pública. Essa é a tendência que está girando o mundo, que está girando o Brasil. Permitir que o comércio, que o setor privado, que prova diariamente que tem eficiência maior do que o poder público, faça gestão do que não é importante para o setor público. Não é importante para o setor público fazer entrega de carta. O importante para o setor público é cuidar da saúde, é cuidar da educação das pessoas, é cuidar da segurança pública das pessoas. E tem tirado nota mediana, para não falar zero, nessas matérias, e está querendo se preocupar na matéria alheia. Então, fica aqui a minha indagação a esse respeito. Gostaria muito, e já vi entrevista do Guilherme, aceitando esta como uma alternativa viável para o sistema de entrega do Brasil, tá? A ampliação de empresas que fariam esse trabalho, como também já vi a mesma sinalização do Gilberto Kassab, que é o padrinho político do Guilherme, que foi até quem indicou o Guilherme Campos para assumir os Correios Nacional, e espero e faço votos e vou apresentar a moção para que tenha êxito e marque história. Se o Guilherme conseguir isso, isso sim será um feito na gestão dele perante os Correios. Não adianta ele cobrir um santo, descobrir outro, melhorar aqui, melhorar aqui. Melhorou Mogi Guaçu, dentro de uma cidade, dentro de um país de 5.300 municípios, ele tem que melhorar todos. Porque a entrega é uma sincronia, a logística é interligada. Então ele precisa melhorar os Correios. E a sugestão é abrir para empresas participarem, com eficiência, com preço, de repente até melhores, porque a concorrência gera isso, e também com o apoio da população, que eu tenho certeza que entende isso, que vê com bons olhos, porque é o caminho para tirar o cabide de emprego, para gerar eficiência na gestão e para atender a população no que mais precisa: saúde, educação e segurança. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Fabinho aqui, que fez moção ao nosso projeto de tentar instigar, tentar propor aí uma feira, um festival de food trucks na nossa cidade, como também sou apoiador da Feira Livre Noturna, que eu acho que vai gerar renda, emprego, comodidade, entretenimento para Mogi Guaçu. Muito obrigado, presidente. Pela liderança da rede, por 8 minutos, vereador Natalino Tony Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, os vereadores aí de Estivageb, um abraço grande aí para a Magali, também para o Sauro Custódio, obrigado pela presença, e agradeço também de coração aí a recepção que vocês tiveram com a gente na terça-feira, né, da semana passada. Então mando meu abraço a todos lá, retribuindo aí, né, essa vinda de vocês aqui. A gente parabeniza aí por vocês fazer aquela belíssima recepção aí para a gente, também a Cláudia Botelho, o Márcio Pavan também, que recepcionou a gente lá. E eu queria também cumprimentar o Josué e o Donizete também. Devido às redes sociais, eu vou fazer meu comentário aí, né? Eu sei que todos já comentaram a respeito desse fato aí na internet, aí no Facebook, a infelicidade que ela teve de fazer esses comentários. Foi o dia que eu, o Chicão e o Guilherme fomos para Brasília. E aí a gente saiu no meio, porque a gente tinha o voo marcado para as 10h30 da noite. E nós não poderíamos ficar aqui até o final da sessão, porque, né, a gente tinha que ir até Campinas para pegar o voo, então a gente ia perder aí o voo. Então, por isso que a gente saiu antecipadamente da sessão. E a gente cumprimentou como a gente cumprimenta qualquer um outro. A gente fez o nosso, né, por educação, cumprimentamos todos os pares e fomos para a viagem. Então, ela, infelizmente, fez uma colocação que eu acho que nós, como eu trabalhei 30 anos na Vale, a hora que eu estava trabalhando, para mim não tinha rede social, não. Eu trabalhava das minhas 7h30 às 17 horas, ali, fazendo o trabalho que merece, e porque eu era pago para isso. Eu acho que tem muita gente aí cuidando da vida alheia, usando as redes sociais. Então, em vez de cuidar da vida alheia, né, vamos trabalhar, vamos fazer algo para mudar
a nossa cidade, o nosso município, né, e o nosso país. Se cada um de nós fizer a nossa parte, as coisas vão melhorar. Mas, infelizmente, nós só criticamos. O que nós estamos fazendo de bom? O que nós estamos fazendo para melhorar? E tem muita gente aí que quer, né, como que eu posso dizer? Quer ter razão em tudo, mas se for puxar a capivara, nossa senhora, é a pior das pessoas. Meu Deus do céu, é verdade. Na rede social parece santo. Parece aquele cara que não tem um problema. Agora, ó, eu falo a verdade, para você ser um cidadão realmente, para falar do outro, você tem que ser aquele cara positivo que você não tem nada, pode puxar a linha, tem que ser melhor do que aquele que você quer falar alguma coisa dele. E muitas vezes, né, se você puxar realmente a capivara, dá uma fila, dá processo, tem um monte de processo, um monte de coisa, um monte de... Pô, acerta a sua vida pessoal primeiro e depois vai cuidar da vida dos outros. Eu vou arrumar um gatinho aí e mandar para eles cuidar, porque esse gato tem 7 vidas, né? Aí vai cuidar dos gatinhos, quem sabe. Arruma alguma coisa para fazer. E eu também queria dizer a respeito da saúde, presidente, esses exames aí, que não é tão caro, é mais ou menos 100, 120 reais para fazer um ultrassom. E, infelizmente, muitas pessoas têm me procurado, pessoas que realmente precisam. Até eu procurei o Bruno, faz aí já uns duas semanas. Eu tenho meu vizinho, um garoto, que ele nasceu de nascença, e está aumentando. Eu trouxe para o Bruno, e aí estão vendo ainda se há possibilidade de passar ele na frente, para poder fazer esse ultrassom. Eu acho que não tem que passar na frente, eu acho que nós temos que acabar com essa fila. Eu acho que um ultrassom, para quem precisa realmente, eu acho que, olha, 100 reais é muito pouco, entendeu? Para aquela pessoa que realmente precisa, para fazer um exame, não tem esses 100 reais para pagar. Eu acho que nós precisamos, sim, tirar de algum lugar, fazer essa reunião realmente, para que a gente possa aí ver uma luz, para que a gente possa acabar com todos esse ultrassom aí, porque 1 ano esperar na fila para fazer um ultrassom, eu acho, infelizmente, é um absurdo. Eu acho que tem lugar onde tirar isso aí, fazer um mutirão, sei lá, arrumar uma forma. Eu acho que para isso nós estamos aqui, os 11 vereadores, mais o prefeito, mais a secretária. Ela está fazendo um belíssimo trabalho, a gente reconhece o trabalho que está sendo feito, mas, infelizmente, ela também não está tendo condições de realizar esses exames. Então, nós precisamos realmente fazer uma força-tarefa para que a gente possa, de uma maneira ou de outra, buscar, sei lá, empresas que possam estar aí ajudando, não sei se há possibilidade disso, e vamos à luta, vamos melhorar, se nós ficar aqui só lamentando, as coisas não acontecem. Eu acho que nós temos que ir à luta, vamos arregaçar as mangas, vamos ao encontro, para que a gente possa resolver definitivamente essa dificuldade que nós estamos tendo aí com os ultrassom. E eu também gostaria, né, de comentar até polêmico, viu, gente, mas eu não posso deixar de comentar a respeito da parada gay que aconteceu ontem em São Paulo, e diz que foi a maior de todas. E eu, como católico, não posso deixar passar o que eles fizeram com as imagens da nossa igreja. Não sei se é verídico ou não, mas estava lá nas redes sociais, pessoas de fio dental, sentando nas imagens, colocando o crucifixo em várias partes da íntima, fazendo barbaridades, quebrando as imagens, fazendo barbaridades. Eu acho, olha, gente, todo mundo é livre para fazer aquilo que acha que deve. Cada um tem a sua religião, cada um tem a sua seita, cada um tem... Eu não sou contra ninguém. Eu acho que nós vivemos num país democrático, nós vivemos num país que a gente pode ir e vir, mas desde que nós respeite a crença alheia. Eu acho que quem sou eu para poder ofender uma religião desse ou daquele? Quem sou eu para falar mal desse ou daquele? Como eu disse antes, para mim falar de alguém eu tenho que ser melhor que ele. Mas muitas vezes não é assim que acontece.
Então eu não podia deixar passar esse acontecimento. Se foi tão bom assim, ótimo, beleza, parabéns, mas que não agrida a religião nenhuma. Se eles não têm religião, problema deles. Se eles querem fazer baderna, faça de outra maneira. Se eles não têm um Deus no coração, e não sou eu que sou culpado. Ele possa ser incrédulo. Se ele não crê que existe um Deus todo-poderoso, que cura, que liberta, que salva, que transforma a nossa vida, azar dele. Ele vai pagar pelos atos dele, mas eu acho que não deve ir fazer num ato desse, né, num acontecimento desse, que eles acham que né, foi tão histórico assim, com tantas participações, e fazer realmente um vandalismo desse. Então eu repudio, aqui deixo o meu repúdio a esse evento, com as imagens do nosso, né, as imagens da nossa igreja católica. Eu sou católico, apostólico, romano e defendo a minha igreja. Então, independente de quem for, eu sempre vou defender aqui a minha igreja. Eu tenho a minha fé, a minha crença, e gostaria que eles respeitassem a minha fé e a minha crença. Muito obrigado, presidente. Pela liderança do PP, o vereador Luciano Firmino Vieira. Senhor presidente, nobres pares, população presente, imprensa, população também que está nos assistindo nas suas casas. Também quero aqui, senhor presidente, agradecer a presença dos nobres colegas aqui de Estiva Gerbe, vereador Saulinho, Magali, com a esposa e o Zico esposo. A presença de vocês aqui nos deixa muito felizes, engrandece também essa casa. Senhor presidente, na terça-feira, semana passada, tivemos em Estiva Gerbe, com essa comitiva de vereadores, para conhecer também o trabalho, o parlamento, e nós ficamos felizes da forma que tem trabalhado em prol da Estiva Gerbe, e a nossa ideia é de podermos somar forças, né, porque com certeza as dificuldades que eles passam lá, nós também estamos passando por aqui, e vimos também uma casa bem democrática, vereadores atuantes em prol da população, e é isso que nós queremos, né? Nós queremos uma casa, e graças a Deus tem sido uma casa independente, atuante, em prol da população, porque a qual que nos elegeu, que confiou o voto, e que por isso estamos aqui, 11 vereadores. Senhor presidente, também o meu amigo, meu parceiro, pastor Elias, no nome dele, eu também quero aqui parabenizar todos os sacerdotes pela comemoração do seu dia, no dia 10 desse mês, e na pessoa do pastor, que é um sacerdote, não só um parlamentar, mas é um homem de Deus, que tem feito a diferença na nossa cidade, e também que isso seja estendido aos demais líderes religiosos, evangélicos, católicos da nossa cidade. Senhor presidente, também quero me solidarizar com o vereador Fabinho, com relação ao que ele trouxe aqui nessa casa, ao Cantinho das Crianças. Me informei do que estava acontecendo, né, e Vossa Excelência pode contar com esse parlamentar, para que juntos possamos conseguir chegar na melhor saída, né, para que esse projeto que Vossa Excelência me mostrou e pude ver pela rede social possa continuar e dar frutos, porque tem sido um exemplo ali para a região dos IPs, e com certeza um trabalho como esse não pode parar. Então, parabéns, vereador. Senhor presidente, a questão da saúde, né, tem sido em várias sessões, tem sido tema de algumas discussões por parte dos vereadores. Nós sabemos qual a situação que passa no nosso país, queda da arrecadação, e isso tem dificultado. Em Mogi Guaçu, eu quero aqui ser bem entendido na minha colocação, quando nós falamos que tem a melhor saúde, é que nós estamos comparando com as demais cidades, mas sabemos que precisa melhorar muito nos serviços de ambulância, nos serviços de exames. Então a gente vai falar a melhor saúde.
tem tudo, não. Precisa de muito ainda. Mas, infelizmente, nós voltamos até a tecla, né? Nós não temos aqui parlamentares na Assembleia Legislativa e também lá na Câmara dos Deputados. Nós vemos aqui que São João da Boa Vista, uma cidade menor que Mogi Guaçu, a DRS, fica lá em São João. E Mogi Guaçu, que é a maior cidade, até Ribeirão Preto não tem, não é instalado aqui a DRS, né? Então, por que não criar uma outra? Porque são vários municípios. Então, os exames, senhor presidente, os casos mais complexos, nós vamos pedir para a DRS, a qual também, com certeza, tem as suas dificuldades também e precisa recorrer ao Estado de São Paulo, à Secretaria Estadual. E isso tem gerado uma certa demora em vários atendimentos, principalmente na questão de medicamentos, senhor presidente, que o Estado tem atrasado e atrasado muito. E os pacientes têm cobrado. E vai cobrar onde? Vai cobrar na Secretaria Municipal de Saúde, que para ela e para ele é referência, é o lugar. Mas muitas vezes esses medicamentos não é culpa da Secretaria Municipal, é o Estado atrasando, né? Mas é onde a pessoa precisa procurar e cobrar. E também eu quero aqui, senhor presidente, o vereador Jeff falou com relação a recursos, né? Precisa ser urgente a informatização da saúde. Por quê? Através disso, a secretária vai ter em mãos o nome do paciente, aonde que ele mora, que posto que ele é atendido, quais são os medicamentos que ele toma, quais os médicos que ele passou, quais os exames que foram pedidos. Hoje, infelizmente, ainda não tem. Então, até que se levante os números, né, muitas vezes a gente está correndo atrás, né, do que já poderia ter sido feito antes. Nós sabemos da dedicação, muitas vezes tive e tenho alguns pensamentos contrários, mas eu não posso dar a mão palmatória com relação à dedicação da secretária de Saúde, com relação a correr atrás, a pedir. Hoje e amanhã ela está em São Paulo, uma reunião com o secretário nacional de Saúde, tratando disso, de particularidades de Mogi Guaçu, trazendo, e com certeza vai trazer boas respostas, e contamos com isso. Mas a informatização, vereador Natalino, é de suma importância, porque às vezes o paciente ele vai num posto, ele pede o medicamento, pode ser que com o medo de faltar, ele vai num outro posto e pega esse medicamento, né, e aí acaba até os próprios exames. Se você vai consultar no Tabajara Ramos e o médico ele entra ali no computador e vê que você já passou por um posto, já pediu tais exames, ele não vai pedir novamente, porque os exames já estão ali bem recentes, salvo se for exames antigos, né? Então, sim, mas ele vai ter condições, e com isso a gente vai conseguir economizar. É saber para onde que os recursos estão saindo. A questão do transporte, a questão dos medicamentos, a questão dos exames, e é de fundamental prioridade, que seja isso para ontem, a informatização. Sabemos que tudo é recurso, mas às vezes é necessário tirar e colocar lá na saúde para que isso não venha amanhã a perder mais recursos com relação a isso. E a questão dos ultrassons. Nós falamos na participação do vereador Guilherme, na parte que ele concedeu, e a questão também das cataratas. O ano passado não houve mutirão, havia uma empresa que fazia esse serviço e de ótima qualidade, então que isso possa ser retomado. Na reunião que nós temos mensalmente com o prefeito, nós voltamos a colocar esse assunto, e na prestação de conta também, nós colocamos isso para a secretária, que falou da dificuldade financeira, que no orçamento dela não havia condições, mas necessitaria do remanejamento. Estamos torcendo aqui, como o vereador Jeff colocou, para que junto com o Roberto Simone, que é o responsável por toda, não só a saúde financeiramente, mas por todas as secretarias da nossa cidade, mas que possa aí, de repente, apertar aqui e lá e conseguir esse valor de 10 a 15 mil reais, para que, principalmente, os ultrassons possam ser resolvidos. Nós citamos, só um minutinho, senhor presidente, nós citamos a questão de uma empresa em Mogi Guaçu que faz ultrassons. Até os presidentes na época falou com relação ao preço. Então, os ultrassons que são feitos ali, pelo menos as pessoas que tiveram condições financeiras e foram lá e pagaram esse exame, não tive nenhum retorno dizendo, olha, o médico não aceitou esse laudo. Porque o que eles falam é o seguinte, que o médico não vai aceitar o laudo de lá. Mas também não podemos esquecer, senhor presidente, quero terminar aqui, que se o serviço de imagem
ainda ficar na mão de meia dúzia, aí nunca conseguiremos ter uma outra empresa aqui trabalhando no Mogi Guaçu. Muito obrigado, senhor presidente. Pela liderança do PTB, por 8 minutos, o vereador Rodrigo Falsetti. Senhor presidente, queria desejar boa noite aos amigos Zica, Magali, Saulo, está acompanhado mais uma amiga aí. Agradecer a presença de vocês. Magali e o Zica são amigos meus há muito tempo. E agradecer a recepção de todos. O Saulo, leva para nós o recado aos vereadores, à prefeita. Realmente fomos muito bem recebidos lá e sempre de lá contente. E a casa está sempre aberta para vocês aqui, como realmente a gente sabe que lá está para nós também. Muito obrigado. Senhor presidente, eu queria falar sobre algumas críticas que acontecem no Facebook, né? Como o vereador Natalino falou, muitos criticam por criticar, não gostam por não gostar, às vezes não gostam nem deles mesmo, vai gostar da gente. Mas que essas críticas, algumas realmente são necessárias esclarecerem. E todas as críticas que a gente vê dia a dia no Facebook, seja da saúde, seja da segurança, seja da educação em geral, a gente sabe que críticas vão ter, mas sabemos também que da luta do prefeito Walter, dia a dia, para melhorar a cidade, e dos secretários, na qual fui companheiro durante 3 anos e 3 meses, são realmente secretários capacitados e que lutam por melhoria sempre, mas que poderia aproveitar a vinda nova do secretário de Comunicação, Paulo Tenório, que nos ajudasse a responder algumas críticas, através de notas oficiais, porque sempre todos os vereadores são marcados, seja fila no posto de saúde de Chaparral, exame, nós não estamos aqui para fugir dessas críticas, podem continuar marcando, eu acho que estamos aqui para lutar por melhorias, a casa está unida, continua unida, não é porque existem algumas divergências que essa casa não está unida pelo bem de Mogi Guaçu. Sentamos, conversamos, e realmente, como nós falamos desde o início aqui, a prioridade nossa é a cidade. Aqui ninguém leva nada pelo lado pessoal. Mas eu acho importante que o Paulo Henrique Tenório, que agora chegou para trabalhar, jornalista, porque de um lado você só realmente fazer a matéria e jogar o problema é muito mais fácil, né? Meter o pau, né? Natalino? Agora, realmente, buscar soluções é um pouco mais difícil. Mas que solte nota, inclusive sobre o Cantinho das Crianças, na qual o Fabinho e o Luciano falou. Eu conheço o trabalho lá realmente, como secretário de esportes, tive o prazer de ir lá. Levei o projeto Lazer para Todos. Fui no Natal, em dezembro, lá. Levei presente para as crianças. Fiz porque quis, por gosto. Não fiz a troco de nada, porque já tinha passado a eleição. Sobre os cursos, realmente, eu acompanho e vejo pelo Facebook, no SEC TV. Não tenho conhecimento total do assunto, como o vereador Fabinho já teve na Célia, o Luciano também. Mas eu acho que deve se esclarecer isso aí urgentemente. Sabemos que o trabalho lá é bem feito, as melhorias são realizadas. É um espaço gostoso, é um espaço que hoje as crianças têm lá para poder usufruir. E se todos os bairros ou os moradores fizessem isso, acho que Mogi Guaçu teria um pouco menos de problema, né? Porque o município ele não consegue mais solucionar tudo, é muito grande Mogi Guaçu. Quebra um parquinho aqui, quebra outro parquinho lá, mato aqui, mato lá, não tem maquinário, não tem mão de obra necessária, sabemos das dificuldades. Então, realmente, essas parcerias é muito interessante para o município. Então, acho que tem que sentar e conversar. O Fabinho tomou a frente aí, eu espero que acerte todo esse problema aí para... o Hélio me achou, né? Inclusive o Claudinei citou muito o Hélio sempre apoiou isso aí, abriu caminho para eles lá, através da secretária. Então, acho que agora está na hora de esclarecer e conversar aí para que possa acertar e seja todo mundo aí, continue o seu trabalho. Então, como eu estava falando do Paulo Henrique Tenório, que solte essas notas, que esteja acompanhando, porque hoje a rede social é muito rápida, né? Pra você ter uma ideia, hoje já no Chaparral, já 7 horas da manhã, já tinha um vídeo rolando na cidade aí de consulta, que marca uma vez por mês, que não tem pediatra e etc.
para poder nos auxiliar, porque muitas vezes nós não temos todas as informações. Então, realmente, se a prefeitura colaborar nessa parte, o secretário colaborar nessa parte, com certeza é de grande valia para nós vereadores, para a gente poder também ter uma resposta. Claro que, se chamarem a gente vai estar presente lá sempre, e não é fugir da responsabilidade, mas tem coisas que a prefeitura tem que responder para a gente estar ciente do assunto. E depois nós vamos lutar para que realmente sejam resolvidas. Queria também falar sobre, novamente, que eu estava no primeiro assunto, a primeira vez que falei como tema livre, sobre a Secretaria de Esportes, e esqueci de citar aqui a Patrícia Guidino, secretária, estender os parabéns para ela, toda a equipe da Secretaria de Esportes, ao Sansei Antônio e toda a família do Projeto Judô. Então, senhor presidente, queria desejar uma ótima noite a todos e convidar depois aí o Saulo, a Magali, se quiserem descer aqui para tomar um café, fiquem à vontade. Acho que é o mínimo que nós podemos fazer por vocês depois daquela recepção, né? Até lanche depois nós comemos, né? Realmente o lanche é muito gostoso e então eu fiquei muito contente. Eu espero em breve voltar novamente lá. Quero ver se semana que vem, ou essa semana eu vou estar em São Paulo. Inclusive o Zica vai estar comigo aí. E se na outra semana a gente vai lá na Estiva para poder acompanhar a Feira Livre, né, Fabinho? Na qual você vem cobrando há 6 meses. Eu acho que realmente a cidade merece. Vai trazer um grande benefício para os comerciantes que montarem a sua barraca. É dinheiro que gira, é emprego. Então, realmente, vamos torcer para que Mogi Guaçu dê certo. Muito obrigado, senhor presidente. Pela liderança do PSDB, Fabinho Luder Virgem. Senhor presidente, Claudinei, que eu citei do Cantinho das Crianças, se faz presente nesse momento na Câmara. Como a gente havia dito aqui anteriormente, a gente está buscando as regularizações lá, projeto excepcional que ele faz. Agradeço o apoio dessa casa, agradeço o apoio do Rodrigo Falsetti, Luciano, Natalino, Guilherme, já se dispôs aí a comprar com a gente aí essa bandeira. Faço questão que a Vossa Senhoria também acompanhe a gente, porque o projeto social, senhor presidente, que tende a melhorar a vida, eu acho que é mais de 150 crianças envolvidas no projeto. Ele tem lá o final de semana com as brincadeiras, com as psicólogas, e visando, tem um ponto muito especial nisso, que é visando a inclusão do autista, o qual o Claudinei tem um filho autista, e ao invés de ficar lamentando, correndo atrás do problema só dele, ele está buscando ajudar as outras mães que têm um problema em casa e não sabem como lidar. Ele trouxe a família Brito aqui numa palestra, a qual eu tive o privilégio de participar. Até inclusive a secretária citou que até a Secretaria da Saúde, da Educação, já tentou contato com a família Brito, não conseguiu. Tem um filho autista, um menino que se desenvolveu muito. Eu gostaria que todos os pares aqui pudessem participar de uma palestra sobre o autismo, que é uma bandeira aqui que talvez a gente não sabe metade do que uma criança autista é capaz, onde ela pode chegar, se a família for bem instruída, se a família regaçar as mangas, porque essas famílias vivem em função dessa criança ou desse jovem adolescente autista. O vereador Rodrigo fez um projeto de lei, Dia Municipal do Autismo. Então, assim, é uma bandeira que com certeza nós vamos comprar junto e nós vamos estar reconversando com a secretária da Educação e com certeza ela vai rever esse caso. A questão aqui também que os meus amigos
falaram dos exames, questão principalmente de ultrassom, que eu acho que é um dos piores aqui. Está marcando para abril, né, Guilherme? São 8 meses, 9 meses de espera. Talvez, realmente, como a secretária da Saúde aqui já fez algumas menções, que os médicos pedem o exame desordenadamente, ou, né, não é minhas palavras, são as palavras da secretária aqui nessa casa, mas nós temos um belo exemplo de São Paulo com o Corujão da Saúde, prefeito Dória, mostrando gestão, todos, ninguém acreditava, especialistas, os críticos, jornalistas, ninguém acreditava que ele acabaria com as filas, e ele conseguiu acabar com as filas de São Paulo. Não é possível nós não conseguir acabar, ou pelo menos diminuir essa fila aqui da nossa cidade. Eu acho sim, senhor presidente, que bons exemplos a gente tem que copiar, se for assim a palavra, que se copie o exemplo do prefeito João Dória e que se trabalhe pela saúde da população. Realmente, quem faz, como diz sempre aqui o líder do prefeito, sempre recebe críticas. Ele recebeu algumas críticas a respeito da Cracolândia, mas ninguém teve a coragem que ele teve de enfrentar o problema da forma que ele está enfrentando. Assim como ele enfrentou da saúde. Então, senhor presidente, fica aqui o pedido desse vereador. Faço questão de me reunir com todos os vereadores aqui. Vamos comprar essa bandeira, porque é inadmissível esperar 8, 9 meses por uma ultrassom. Temos que achar uma alternativa, seja na privada, seja contratação de profissional. A gente sabe as dificuldades, ninguém está aqui falando que está sobrando dinheiro, mas saúde é prioridade. Nós temos algumas outras coisas aí que eu acho que a gente ainda consegue contornar, mas saúde não dá, senhor presidente. Então fica aqui a minha fala sobre o tema que foi levantado nessa casa hoje, e eu tenho certeza que a secretária da Saúde, o Decarli, eles vão atender o pedido dessa casa e vão fazer um mutirão para finalizar aí o problema das filas dos nossos pacientes. São munícipes que moram aqui em Mogi de Guaçu, são eleitores, pagadores de impostos, e eles não podem ficar 8 meses esperando um simples ultrassom. A gente está dando o exemplo de ultrassom, mas são vários exames aí que a gente sabe que está demorando um tempo muito maior aqui. O vereador Luciano, da Saúde, compra essa briga sempre. E agora eu quero deixar registrado que essa casa está na briga junto. Muito obrigado, boa noite a todos. Pela liderança do PSD, Guilherme de Souza Campos, por 8 minutos. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar os meus amigos lá da nossa cidade vizinha, da nossa irmã, né, co-irmã, Estiva Gerbe, a Magali, o Sauro, o Zica, né, que é um dos assessores da deputada estadual Célia Leão, e tem uma atuação política muito importante, salutar lá na nossa Estiva Gerbe. Então, muito obrigado pela visita. E aproveitar, senhor presidente, dizer que eu gostei demais da sessão lá de vocês, uma sessão muito bem participativa pelos vereadores, com discussões, algumas coisas, como disse o Rodrigo, a gente poderia copiar aqui na nossa Câmara, né, com relação a... Lá os vereadores podem falar, senhor presidente, pela liderança a qualquer momento da sessão, várias vezes, né, amplia mais a discussão, porque aqui hoje, querendo ou não, o líder do prefeito, ele tem
tempo maior do que qualquer vereador, então, às vezes ele fala uma coisa e a gente não consegue rebater. Então, eu gostei lá do funcionamento da sessão da Câmara da Estiva, né? Com relação às bandeiras, né? Lá fica bem próxima, no fundo, né? A TV Câmara, eles têm a TV Câmara lá, então pega as bandeiras, né? Fica um aspecto legal, algumas coisas que eu gostei, né? Então, estão de parabéns, né? A prefeita estava lá, o vice, né? Embora eu acho que deva se respeitar a independência de executivo e legislativo, né? Mas também ela estava presente lá também. Senhor presidente, quero aqui agradecer os guardas civis municipais, Donizete, nosso amigo, muito obrigado, viu, Donizete? Dizer, senhor presidente, né, teve 2 secretários novos nomeados, e eu não conheço nenhum dos 2, então eu pediria ao líder do prefeito, para que se pudesse em alguma das sessões, para que trouxesse esses 2 secretários, para conhecer, para que os vereadores os conheçam, né? Até a ideia do Rodrigo, a gente poderia passar pessoalmente para o Paulo Henrique Tenório, que é o novo secretário de Comunicação Social, né? O outro, acho que é o Luiz Martini, né? O Luiz Baiano, para que eles viessem aqui a esta casa, para que a gente dialogasse com eles algumas coisas que a gente considera importantes. Senhor presidente, eu quero dizer que no dia de hoje, eu estive com uma moradora do Suécia 2, e nós protocolamos na Secretaria de Obras e Viação um abaixo-assinado com 600 assinaturas desses moradores que se sentiram aí prejudicados no seu dia a dia por causa das mudanças feitas pela Secretaria de Obras e Viação. Então, essas mudanças do itinerário, dos horários, têm causado transtornos a eles, né? Então, eles se reuniram, fizeram um abaixo-assinado com 600 assinaturas, e nós protocolamos hoje na Secretaria de Obras e Viação, e tive a oportunidade também de conversar com o secretário de Obras, né? E ele nos recebeu muito bem, tá? Viu? Até o senhor presidente estava lá, a hora que eu estava lá, e está disposto a dialogar, vai chamar o gerente da Santa Cruz, lá da aviação, o senhor Luiz Pesotti, para que, quem saiba aí, tomara que alguma coisa seja feita nesse sentido, para que aqueles moradores aí não sofram aí com esses prejuízos nos horários e itinerários dos ônibus. Eu vi ontem, viu, vereador Fabinho, a entrevista do João Dória no programa Silvio Santos, ele estava ontem, né? Quando ele assumiu a prefeitura de São Paulo, 500 mil pessoas esperavam por exames, né? E em 5 meses ele zerou, acabou. Então, são gestão, né? É um modo novo de governar, e principalmente com relação à saúde, né? Saúde tem pressa. O resto a gente sempre dá um jeito, mas saúde não podemos brincar. Então é uma coisa muito séria, né, com relação a esses exames, e que a gente precisa encontrar uma saída. Então esta Câmara, eu tenho certeza que nós vamos aí sentar com o prefeito, com a secretária da Saúde, com o diretor do Hospital Municipal, e pedir para que de verdade isso seja resolvido aí o quanto antes, tá? Encontrar um meio, eu acho que deva ter, né? Então vamos aí sentar com eles essa semana e vamos discutir para que essas pessoas que tanto precisam tenham aí o seu exame, que não demore a ser feito. Então era isso, e até segunda-feira que vem. Muito obrigado, senhor presidente. Queria comunicar aos senhores vereadores que tem um grupo do pessoal de Martinho Prado que gostaria de conversar conosco na sala de reunião. E também convidar os vereadores da Estiva que também possa descer e fazer uma confraternização ali conosco.
Encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária a realizar no próximo dia 26 de junho de 2017, às 19 horas. Está encerrada a sessão.